Hello, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa primeira aula de recuperação, nós vamos ver os conteúdos de Future Perfect, Future Perfect Continuous e Movie Genres. Todos esses três conteúdos vocês encontram no LV3 e hoje nós vamos ver eles bem separadinhos para que não haja mais dúvidas, certo? Let's go! Aqui eu tenho alguns exemplos de classificação desses filmes, dos gêneros desses filmes. Aqui tem só alguns, tem mais do que esses, mas é o que a gente vai ver agora para esse LV3, tá? Nós temos Adventure, Cartoon, Comedy, Crime, Documentary, Drama, Mystery, Romance and Western. Adventure é de aventura, Cartoon é de filmes, de desenhos, né, desenhos animados, Comedy, de comédia, Crime, de crime, Documentary, de documentário, Drama, de drama mesmo, Mystery, de mistério, Romance, de romance e Western são aqueles de cowboy, de faroeste, essas coisas assim, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de filmes, como O Doutor Ferdinando, A Mulher Fantástica, Loveless, certo? E isso aqui já vai ser tipo uma atividade de casa para vocês. Vocês vão ver esses exemplos de filmes que tem aí e vão classificar eles de acordo com o gênero de cada um deles, para que quando a gente for ter a nossa videoconferência, a gente tirar dúvidas e fazer essa questão juntos, certo? Então já fica aí como uma atividadezinha de casa e vocês estudarem também esse gênero com outros filmes, com outros exemplos, tragam exemplos para a nossa aula, que é para que a gente possa conversar mais sobre esses gêneros de filme, tá bom? Agora, como nosso segundo conteúdo, nós temos o Future Perfect e o terceiro conteúdo é o Future Perfect Continuous. Vamos ver primeiro o Future Perfect. O Future Perfect, ele vai ser utilizado para dizer algo que vai ser concluído até determinado momento no futuro. Então, eu tenho um tempo específico, um tempo determinado para que aquela ação seja concluída, certo? Como todo tempo verbal, vocês já sabem, tem a afirmativa, a negativa e a interrogativa. E como é que é feito estruturalmente cada um dessas frases? Nós temos aqui sujeito, will, have e o particípio passado do verbo. Lembrando que particípio passado, verbos regulares, você acrescenta ed. Verbos irregulares, eles obedecem à tabelinha de verbos. Na coluna de particípio passado, você vai ver como é que aquele verbo é feito, se ele for um verbo irregular. Eu tenho aqui, I think astronauts will have landed on Mars by the year 2020. Aí, no caso, é uma afirmação falsa, né? Porque estamos em 2020 e os astronautas ainda não chegaram em Marte, né? Não pisaram em Marte. Mas aqui na frase ele diz, eu acho que os astronautas pisarão em Marte por volta de 2020. Então, como eu falei para vocês, é algo que deve ser concluído até um determinado momento. Aqui no caso, ele colocou determinado momento, o ano de 2020, tá? Então, é sujeito, will, have, particípio passado. Aqui você vê, ó, I think astronauts. Esse astronauts é o seu sujeito. Will, have, land, sozinho é o teu verbo. Só que como ele é um verbo regular, você acrescenta o ed, fica landed. E o on Mars by the year 2020, esse daqui é o complemento da frase, tá? Aqui não tem escrito, mas você sabe que sempre tem um complemento depois da estruturazinha normal. Na negativa, nós temos sujeito, will not ou won't, have, particípio passado do verbo e o complemento. Como assim? By the time my mother gets home, I will not have finished my homework. Até o momento que minha mãe chegar em casa, eu não terei terminado o meu homework, né, a minha atividade de casa.
Então, essa aqui é uma frase prévia. E esse I will not é a frase com o future perfect incluso. Então, eu tenho o sujeito, will not, ou então o won't, qualquer uma das duas. Will not é a full form e o won't é a tua forma contraída. Have, que é o que tem aqui, e participo passado do finish, que é um verbo regular também, você só acrescenta o ed. Finished. My homework é o complemento. A interrogativa, como é que faz? Mesma coisa de sempre. As interrogativas a gente inverte as posições. Quem era primeiro vai ser segundo, quem era segundo vai ser primeiro. Interrogativa. Will you have returned from Spain by June 12? É uma pergunta, né? Você terá retornado da Espanha no dia 12? Will, sujeito, have, verbo no passado, que nesse caso aqui o verbo é return. Como ele é um verbo regular, só acrescenta ed. O from Spain by June 12 é o teu complemento, certo? Então, em todas elas, tanto afirmativa, negativa e interrogativa, você vai utilizar o will, que é para indicar esse futuro. Agora, se a tua frase for sendo feita, né? Se ela for feita com o futuro no be going to, você vai trocar o will pelo be going to. Mesma estrutura, a mesma coisa. Então, só fazendo um resuminho. Todas essas partes que eu falei de afirmativa, negativa e interrogativa foi com o will, tá? Mas a mesma estrutura pode ser feita com o going to também. Lembrando que o will, ele é mais imediatista, quando você vai fazer alguma coisa sem planejamento no futuro. E o going to, ele é mais planejado, quando você vai fazer alguma coisa mais planejada, certo? Então, estruturalmente falando, ambos são feitos da mesma forma, só que aí, dependendo do contexto da frase que você for fazer, você vai ver se você vai utilizar o will ou se você vai utilizar o going to. Agora, como terceiro e último conteúdo dessa nossa aula de hoje, nós temos o Future Perfect Continuous. Assim como o anterior, né, o tempo verbal anterior, a diferença de um para o outro é nessa parte do contínuo. Porque contínuo, vocês sabem que a gente utiliza o ing, que é o gerúndio no inglês, certo? Aí ele fala aqui, usamos o Future Perfect Continuous para mostrar uma ação contínua ou em curso que será finalizada em um momento no futuro. O outro era só alguma coisa que ia ser concluída em um futuro. Esse daqui é uma ação contínua ou em curso. Ela ainda está acontecendo, o durante, certo? Por isso que ela é contínua. Ela faz parte do continuous, certo? E assim como a outra, tem afirmativa, negativa e interrogativa. A diferença principal que vocês têm que saber é que no Future Perfect Continuous tem um verbo no ing. Ele tem um verbo no gerúndio, certo? E como é que eu sei isso? Sujeito, will, have, been. Quando tem o been com um verbo no contínuo, você já sabe que aquela frase é uma frase feita no Future Perfect Continuous. No outro, ó, vamos ver aqui. Eu utilizava sujeito, will, have e participo passado. Acabou. Aqui, eu não vou utilizar o participo passado. Eu vou utilizar o quê? Sujeito, will, have. Logo após o have, no anterior tinha um participo passado. Agora não. Agora tem o been e um verbo no contínuo. O verbo principal da tua frase vai estar no contínuo, vai estar no gerúndio. Como assim? He will have been studying in this school since 2025, certo? Ou então 2025. Ele estará estudando nessa escola até 2025. Então, é uma coisa que está acontecendo agora, mas ela tem uma duração para ser concluída, que no caso dessa frase é em 2025, quando ele terminará os estudos ou que ele sairá da escola, certo? Então, estruturalmente, sujeito, will, have, been,
para indicar esse contínuo junto com o verbo principal no ing, certo? Se for uma afirmativa do futuro também, só que sendo utilizado o going to, mesma estruturazinha, só que ao invés de usar o will, você vai usar o be going to. Aqui no corpo do texto especificamente não tem a forma negativa e a forma interrogativa, mas nessa lateralzinha bem aqui, ó, ele fala que tanto na afirmativa quanto na negativa e interrogativa, ambos, tanto will como going to, que são as duas formas de fazer o futuro em inglês, você pode utilizar a mesma estrutura, só que ao invés de will, você vai usar o be going to. E na negativa, eu coloco will not, ou então won't. E na interrogativa, eu começo a minha frase com will, e depois o sujeito, como eu faço sempre nas interrogativas. E se for o be going to, afirmativa vai ficar sujeito, be going to, have, been, e a forma contínua do verbo principal que tem na frase, com o complemento. Negativa vai ser o sujeito, will not ou won't, have been, continuous form e o complemento. E na interrogativa vai ser will, sujeito, have, been, tarará, tarará, tarará. Então, todas as estruturas, se você perceber, tem um padrão. Se você quiser fazer uma com will ou com o going to, você vai ver quem é a frase que você quer fazer, ver a afirmativa dela, a negativa ou a interrogativa, e dependendo do contexto da frase que você vai utilizar, você vai escolher se você vai usar o will ou se você vai usar o going to. Então é isso. Resuminho basicão: future perfect continuous e familiares para essa primeira aula de hoje.